boa noite, paz do Senhor a todos. Paz do Senhor a todos. Amém. Oh, que susto, estão todos aqui. Estamos, pela bondade e misericórdia de Deus, na nossa terceira aula desta matéria de bibliologia. Confere? Amém. Não, acho que só fiquei eu conferindo. Estamos na terceira aula desta matéria de bibliologia. Confere? Amém. Amém. Deixa eu dar uma orientação na medida do possível, para que vocês vão poder me ajudar. Como é a primeira matéria do curso básico de teologia, nós trabalhamos com algumas regrinhas que é necessário, né? Básicas, né? Creio que vocês, quando receberam a apostila, receberam o calendário das aulas e também um manual de procedimentos, que é uma coisa bem simples, para que vocês conheçam como funciona a nossa escola. Eu gostaria da ajuda de todos no seguinte sentido. Eu sei que, repito, na primeira aula da primeira matéria é um pouquinho normal. Está um pouquinho abafado o som, se alguém pudesse me ajudar. Obrigado, irmã Vanessa. Estamos recebendo, dentro de uma certa excepcionalidade, alunos na terceira aula, tá? Neste caso que estamos recebendo hoje, não vou fazer aqui menção de nomes, uma questão ética, tá? Mas uma questão apenas de produtividade. Vamos avisar a novos candidatos a novas entradas de matéria que façam um esforço para entrarem sempre na primeira matéria, ou na primeira aula da nova matéria, tá? Nesse caso, estamos abrindo esta exceção debaixo de uma condição, que assistam os dois vídeos das aulas anteriores. Por quê? Porque há uma tendência normal, né? Se o aluno entrou na terceira aula e perdeu duas, claro, ele vai ficar um pouquinho perdido. Estão me entendendo, gente? Estão me entendendo? Vai ficar um pouquinho perdido, tá? Mas, repito, estamos abrindo esta excepcionalidade pelo fato que é a primeira matéria do curso, estamos começando o curso, é um pouco normal até que ganhemos um certo ajuste. Mas aí eu conto com a ajuda de vocês, no sentido de também fazer essa propaganda, né? Os novos alunos que vão entrar na próxima matéria, façam na medida do possível esforço que entrem no máximo até a segunda aula. A terceira vai ficar realmente um pouquinho apertado, né? E a gente quer manter esse controle, esse critério pedagógico, que é o mínimo. Ainda que tenha, alguém pode argumentar, não, mas as aulas estão sendo gravadas. A gravação das aulas tem o objetivo de suprir necessidades altamente excepcionais e também proporcionar a revisão do aluno, né, em pontos da aula que não ficaram suficientemente bem esclarecidos. Vocês estão me entendendo, gente? Isso, nós não podemos transformar a aula gravada, tirando a característica do presencialismo, né? Se estamos aqui no presencial, então vamos batalhar dentro do presencial. Então, a função da gravação, ela busca suprir, entende? Essas duas necessidades, né? O aluno que, por exemplo, terá que viajar, aí precisa ter acesso à aula, é uma excepcionalidade. Um aluno que está enfermo, problema de trabalho, então ela cobra esta excepcionalidade. Mas eu gostaria de contar com a ajuda de vocês em avisar aos futuros candidatos que, na medida do possível, nos ajudem entrando até a segunda aula, entende? Porque vai ficar um pouquinho difícil. Se entrar na terceira, além de nós perdermos um pouquinho o controle, tá? Até que ponto o aluno que está entrando na terceira aula, ele vai ter boa produtividade. Aí a gente não pode se responsabilizar por esta defasagem de duas aulas. Estão me entendendo? Posso contar com a ajuda de vocês? Até segunda aula, maravilha. A terceira já fica um pouquinho complicado, tá? E não podemos tomar o argumento do vídeo, porque o vídeo, como já falei, ele trabalha com essa situação de cobrir algumas situações excepcionais. Não é uma queixa, mas é uma orientação para a gente trabalhar o mais sincronizado possível dentro, né, dos critérios mais, digamos, cabíveis na pedagogia. Muito bem, vamos dar um saltinho um pouquinho na matéria
E vamos para a página de número 8, onde você vê ali 6.3, Cânon. Cânon. Quero que todos estejam, por favor, na mesma página. Cânon. A lista de chamadas está passando. É claro, ela está sendo ainda a nível temporário, porque inclusive na próxima aula, então eu já vou trazer a ficha de chamada já fechada como do grupo. Eu sei que todo mês, na medida do possível, claro, a ficha de chamada vai ter alterações, porque vai estar recebendo novos alunos. Então a gente vai ter que talvez manter por um bom tempo ela de forma temporária, porque é dessa forma que nós detectamos a presença dos irmãos aqui em sala de aula. Todos estão na página 8, cada um. Todos. Se alguém está perdido, eu ainda dou mais um minutinho para você se encontrar. Tá? Página de número 8, 6, item 6.3, Canon. Não vamos falar da máquina fotográfica Canon ou da filmadora Canon. Alguém pode estar associando este nome, tá, a este elemento eletrônico, mas não tem nada a ver. Antes de eu entrar nesta parte, porque eu quero dedicar um bom tempo para explicar sobre a questão do Canon, permita-me fechar essa parte aqui que se refere ao panorama do Antigo Testamento. Quem já leu a Bíblia pela primeira vez, ou está começando a ler a Bíblia, ou já leu a Bíblia várias vezes, é um pouco normal, com o passar do tempo, ter um pouco de esquecimento da linha dos assuntos relacionados. Tá? Este slide nos ajuda a termos uma visão panorâmica, quais são os assuntos abordados dentro de cada parte da Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento. Postei este slide no grupo. Os irmãos que estão entrando hoje no grupo, alguns já incluí no grupo, outros eu vou incluir, mas você vai ter acesso a estes slides para que você tenha uma boa visão da coisa. Então, se pudéssemos resumir de maneira bem direta e prática, quais seriam os principais assuntos que dominam as páginas do Antigo Testamento? Eternidade, criação, queda, dilúvio, nações, patriarca, Egito, deserto, Canaã, juízes, reino unido, divisão, cativeiro, retorno e silêncio. Então esses temas ou assuntos seriam os que dominam a visão do Antigo Testamento. O Novo Testamento, ele por ser menor, fica mais fácil termos uma visão mais panorâmica. Vinda de Cristo, ensino de Cristo, morte de Cristo, ressurreição de Cristo. Observe, né, que Cristo é o centro de toda a Escritura Sagrada, mas o Novo Testamento, pelo seu próprio conteúdo e essência, dá mais relevância à pessoa de Jesus Cristo. Haja visto que ele se revela, né, dentro das páginas do Novo Testamento de maneira direta e objetiva. Não que no Antigo Testamento ele não tivesse sido revelado, ainda que a sua revelação ela é implícita, e nós vamos falar um pouco sobre a revelação de Cristo dentro das páginas do Antigo Testamento. Tirando o assunto de Cristo, vemos a igreja em Jerusalém, a igreja missionária. Depois passa para a segunda vinda de Cristo, o julgamento final, novo céu e nova terra e eternidade. Se você prestar atenção, a Bíblia começa e termina exatamente com a mesma temática. Começa com a eternidade e ela finaliza com a eternidade, ressaltando que as três últimas partes do panorama do Novo Testamento é de características escatológicas, né? Segunda vinda de Cristo, julgamento final, novo céu e nova terra e eternidade. Vamos então passar por uma outra parte importante. Deus revelou seu plano e sua verdade ao longo da história de maneira fracionada e progressiva. Deus tem dois tipos de revelação de si
para o homem. Está na apostila. Se você olhar com bastante atenção, está dentro da apostila, né? Você que está lendo para aqui, para colar, folheando as páginas da apostila, você vai encontrar o que eu estou falando. Também nos slides, você vai encontrar o que eu vou dizer agora. Isso aqui é muito importante. Preste atenção. Deus, quando se revelou ao homem, ele se revelou através de dois tipos de revelação. A primeira é a chamada revelação geral, e a segunda, a revelação especial. Alguém já leu isso ou não? A revelação geral e a revelação especial. Ninguém leu ainda? Está na apostila. Está na apostila e também está nos slides. Mas se quiser anotar em algum cantinho aí da sua apostila, só para dar aquela faísquinha de lembrança, valeria a pena. E você vai encontrar isso na apostila e você vai encontrar também dentro dos slides. A revelação geral trata-se que Deus se revelou através dos seus atos criativos. Em outras palavras, a revelação geral envolve a sua manifestação por tudo quanto ele criou, ou seja, os animais, o gênero humano, as estrelas, o planeta Terra, o universo, as estrelas. A sua criação, ela revela o quê? A sua revelação geral. Muitos negam a existência de Deus, mas até mesmo aqueles que se dizem ateus, quando olham para a criação, começa a lhes incomodar. É como uma coisa que lhes intriga, não é? Como Albert Einstein, o formador, o idealizador da teoria da relatividade, ele foi o famoso homem que desenhou aquela fórmula matemática física, né? Da física quântica: energia igual à velocidade da luz, massa versus velocidade da luz ao quadrado. Quem sabe disso? Quem já viu essa fórmula? E igual a mc ao quadrado. E quer dizer energia, m massa, c ao quadrado é a velocidade da luz ao quadrado. Me deu um branco hoje, acredito que o café que eu tomei hoje me deixa memoriado. Alguém, por alguma razão, já leu em algum lugar qual é a velocidade da luz, pelo que já foi medido? Qual é a velocidade da luz? Alguém já leu alguma coisa? Bateu aqui uma vez, eu estou com um branco. Deu um branco aqui, irmãos. Com o café que eu tomei hoje. É? 1000 metros por segundo. Um pouquinho mais. Me ajudem, por favor. O irmão já deu uma saída boa, 1000 metros, mas a minha memória não está pescando que é 1000 metros. É um pouquinho mais. Vamos lá. Eu tenho certeza que vocês já leram em algum lugar. Ou ninguém nunca leu sobre esta informação. É interessante, porque o livro de Jó, em código, fala sobre a velocidade da luz. Se você não sabia, eu vou mostrar a vocês. Não hoje, claro. Isso vai tomar um pouquinho de tempo, mas eu vou mostrar a vocês. Alguém dá mais? Isso aqui é um leilão de velocidade da luz. 1 milhão já tá, aí rasgou. Aí já está demais. Pastor! Vou trocar minha memória com o pastor Maurício. Eu preciso urgente. 300 mil quilômetros por segundo. Quer dizer, quiser adotar, é interessantíssimo. O livro de Jó fala, não nesses termos científicos que estamos falando, mas eu vou mostrar para vocês na próxima aula que entre os capítulos 37 e 39 existem, curiosamente, 39 características da física quântica. E ela está toda ali dentro, só em uma linguagem codificada no tempo do patriarca Jó. A velocidade da luz, então, 300 mil quilômetros por segundo. É uma coisa simplesmente absurda, absurda, absurda. Por que eu estou mencionando isso? Quando Deus cria tudo, Ele decide, através da criação, se revelar de uma maneira geral, olhando como olhamos para as estrelas, falando da velocidade da luz. Creio que você já deve ter lido em algum lugar. Quando você levanta os seus olhos e contempla aquele grande
turbilhão, aquela grande quantidade de estrelas, não sei se você já leu isso, isso é um fato. Somente 20% do que você vê como estrelas estão ali de fato. 80% são estrelas que morreram há milhões de anos e a luz está chegando até nós. Alguém já viu isso? Já ouviu falar disso? Então, somente 20%. Claro, é difícil a olho nu você descobrir qual é uma estrela viva, mas somente 20%. 80% é uma imagem, é uma luz de estrelas que morreram há 30, 40, 50 milhões de anos. Oh my boy, isso é um fato comprovado pela ciência. O livro de Jó também fala sobre isso. Por que eu estou mencionando isso? Não tem nada na natureza, nada na criação de Deus que eu e você possamos dizer, Deus não esteve aqui. Muito pelo contrário, Deus está em tudo quanto Ele criou. Recentemente, há coisa de 5 anos, os cientistas descobriram uma coisa muito louca, está dentro de vários sites e até no site da NASA, que descobriram a assinatura de Deus dentro do DNA do ser humano. Alguém já ouviu falar disso? Sabe como é que está essa assinatura? O nome dele em hebraico está exatamente no meio da junção dos dois cromossomos, XX e XY, ali no meio. Vou procurar trazer essa fotografia e mostrar para vocês. É impressionante. Ali você vê as 4 letras hebraicas do nome do nosso Deus, que é YHWH, Yahweh, ou Jeová. Está dentro do nosso código genético. Então Deus, para não deixar dúvida que somos a imagem e a semelhança dele, Ele criou o homem, a sua imagem e semelhança. Gênesis 1, 26, o que Ele fez? Ele assinou Jeová, ou Yahweh. Está ali dentro. E a ciência até hoje está matutando. O que é isso? Que loucura é essa? É o que a Bíblia nos ensina. Essa é a revelação geral. A revelação especial está aqui. Essa é considerada a revelação especial. Toda a Escritura Sagrada se constituiu na revelação especial de Deus ao homem. Então, tudo que precisamos conhecer sobre Deus, tirando a revelação geral, temos também concentrado num livro chamado Bíblia Sagrada, que nos dá condições, pela ajuda do seu autor. Qual é o autor da Bíblia? Alguém sabe o nome do autor da Bíblia? Já estamos estudando hoje na 3ª aula e eu quero acreditar que vocês vão se lembrar. Quem é o autor da Bíblia? Alguém sabe? Eu estou ouvindo um pombinho sussurrando. Como é que é? Gente, além de eu estar hoje desmemorizado, eu estou surdo. Qual é o nome do autor da Sagrada Escritura? O Espírito Santo. Entenda isso. Com respeito ao autor da Bíblia, dizer Deus é muito genérico. Concorda comigo? Quem inspirou a Bíblia? O Espírito Santo. Então temos que apresentá-lo por nome. Qual é o autor da Bíblia? Qual é o autor da Bíblia? O Espírito. Ele é Deus, sem dúvida nenhuma. Não temos nenhuma dúvida com respeito a isso. Mas poderia ter sido Pai, poderia ter sido Filho, ainda que o Filho é a verbalização da palavra revelada, mas o inspirador das Sagradas Escrituras é o Espírito Santo. Se quiser anotar, está na apostila, mas é importante que você não se esqueça disso. Por que eu estou mencionando esta situação? Porque Deus, quando decide se auto-revelar, tanto na revelação geral como na revelação especial, Ele revela o seu plano e a sua verdade ao longo da história de maneira fracionada, pouco a pouco, e progressiva, dentro da linha do tempo. Abra sua Bíblia em Lucas 24, 27, por favor. Enquanto eu vou ali fazer uma alteração. Lucas 24, 27.
Qualquer um de vocês que encontrar o texto, por favor, faça-nos a bondade de ler em voz alta Lucas 24, 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Eu peço a sua redobrada atenção a este texto. Olha que interessante, Lucas 24, 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. O que nós temos aqui? Jesus revelando aos seus discípulos, como ele já tinha feito várias vezes, e aqui ele faz por mais uma vez, como a Bíblia hebraica seria dividida, e é em duas partes. Quais seriam essas duas partes? Nós inclusive já falamos alguma coisa nas duas aulas anteriores. Se você está acompanhando a leitura da apostila, vai ficar fácil você dizer as duas partes as quais é dividida a Bíblia hebraica. Vocês estão muito quietinhos hoje, eu estou angustiado com essa quietude. Lê. Não deixa o pastor sozinho, gente. O pastor Maurício. Não deixa o pastor Maurício sozinho. Ele gosta de sentir cheiro das ovelhas. Então, participe. Leis e profetas. Vamos lá. Quais são as duas partes principais, ou que se divide a Bíblia hebraica? Leis e profetas. Fraco, gente. Vocês estão tomando um café ativado ou desativado? Vamos lá. Quais são as duas partes que se divide a Bíblia hebraica? Leis e profetas. Anote isso em algum lugar, por amor ao guarda de Niterói. Leis e profetas. Você vai ouvir isso muito nas próximas aulas e nas próximas matérias. Ora, como a palavra de Deus foi revelada de forma fracionada e progressiva, nós damos o exemplo do nome de Jesus, não é? O centro da Bíblia é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas se fôssemos fracionar a participação de Jesus na Bíblia de forma gráfica, seria algo mais ou menos parecido com isso aqui, ó. Do Gênesis ao Apocalipse. Na última aula que nós tivemos, eu vou trazer um gráfico para vocês virem ou identificarem Jesus dentro dos 66 livros. Alguém já viu alguma explicação bíblica mostrando ou revelando que Jesus está dentro dos 66 livros da Bíblia? Alguém já leu, já viu? Não? Então para alguns vai ser uma grande novidade. Então na última aula eu vou trazer para vocês, eu vou inclusive até imprimir, né, Jesus em cada um dos 66 livros da Sagrada Escritura, de Gênesis ao Apocalipse. Vamos lá. Vamos entender o que é a revelação fracionada ou a manifestação fracionada e a progressiva, como fosse um joguinho de quebra-cabeças. Deus nunca revelou tudo de uma única vez a respeito de um assunto, sempre fracionado e de maneira progressiva. Deus se revelou cada vez com mais profundidade sobre um assunto. Vamos lá. Já que estamos falando que a Bíblia nos traz revelações fracionadas e progressivas dentro dos seus assuntos, mencione um assunto que é o assunto do momento, tá? Que a Bíblia tem apresentado para mim e para você de forma fracionada, alô, e progressiva. Vamos lá. É o assunto do momento. Escatologia. Escatologia. A escatologia há 100 anos era vista e ensinada dentro de um parâmetro. Concorda comigo? A escatologia há 30 anos atrás era vista e ensinava de uma maneira, nada comparado ao que hoje estamos
vivendo. Concordamos com isso ou não? Por causa do progresso do cumprimento das profecias. Teríamos outros assuntos a mencionarmos, mas a escatologia é a maior prova deste fracionamento e desta linha progressiva da revelação da própria Escritura, ou do próprio Deus na Escritura Sagrada. Para entender e interpretar a Bíblia corretamente, além da necessidade de buscar orientação do Espírito Santo, temos essas três coisinhas aqui que não podemos dispensá-las. Primeiro, ter visão geral da revelação de Deus. Como é que eu vou ter uma visão geral da revelação de Deus? Conhecendo a revelação geral através da sua criação e através da sua revelação especial, que é a manifestação da Escritura. Quando temos esta visão, podemos enxergar a Bíblia como um só livro. É impressionante. Você vai em Gênesis e descobre que a temática de Gênesis lança você dentro para o livro do Êxodo. Tudo que está dentro do livro do Êxodo é confirmado em Números. Tudo está em Números é confirmado em Levítico. Tudo que está em Levítico se lança dentro de Deuteronômio. Tudo que está em Deuteronômio lança dentro de Josué. O que está escrito em Josué lança para dentro de Juízes e assim por diante. Alguém já percebeu isso ao ler a Bíblia? Um livro dá testemunho do outro livro. É impressionante. Quando você chega no Apocalipse, você tem a ligeira impressão que você tem uma visão de 65 livros que ficaram para trás. Alguém sabe qual é o livro da Bíblia? Preste atenção. Que é o resumo de toda a Bíblia. Na Bíblia Sagrada existe um livro. E para cada capítulo ele representa o resumo de um livro da Bíblia. Quem sabe qual é esse livro? Romanos? Não. Isaías. Quem falou, por favor? Está aí nosso irmão. Fica ligado, irmão. Daqui a pouco eu vou soltar um. Daqui a pouco. Os irmãos jogar a próxima. Não, eu sei que ele está ligado. Eu estou também ligado com ele, né? A próxima que ele responder vai ganhar 50. Irmão, fica ligado. A próxima 50. E de repente, quem sabe até o final, o irmão vai ser. Eu quero isentar 3 de vocês de fazerem a prova. Mas tem que, tá ligado. Ligado como? Ligado aqui lá em cima e ligado aqui embaixo. A Bíblia diz: tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Amém? Amém. Então fica ligado na terra para ficar ligado no céu. O nosso irmão já está aí bem ligado. Muito bem. Isaías, anote aí. E observe. O capítulo 1 do livro do profeta Isaías é o resumo exato do livro do Gênesis. Aí dá uma olhadinha no capítulo 66 de Isaías. Leia com atenção. Todos os assuntos e temáticas é um condensado do livro do Apocalipse. É impressionante, é lindo demais. Então aí você passa a entender que a Bíblia pode ser enxergada como um só livro. Ter noção da cronologia dos fatos. Essa é a parte mais difícil, é a parte que exige mais, né? O leitor ter a visão cronológica, a visão no tempo e no espaço. É claro, você não vai conseguir ter essa visão do dia para a noite. Vai tomar um pouco de tempo na medida que você começa a não apenas ler, mas estudar a Sagrada Escritura. Bom, já falamos, né, dessa cronologia, como já falamos aqui, tá? Sobre o Antigo e o Novo Testamento. Aqui temos a visão cronológica, eu acabei de falar agora, a visão cronológica. E essa visão cronológica, se pudéssemos colocar datas as mais aproximadas e algumas precisas, lembram-se que lá atrás nós apresentamos os assuntos. Então agora vamos trabalhar com datas arredondadas, para facilitar a memorização. O dilúvio, acredita-se que tenha ocorrido entre 2450 e 2500 a.C. Já a vida de Abraão, o movimento ao Egito, o deserto, foi entre 2100 a 1460 a.C. O Reino Unido de Israel em torno de 1000 a.C.
o cativeiro na Babilônia e o seu retorno se deram entre os anos 600 e 500 antes de Cristo. É importante que o leitor da Bíblia tenha em mente esta cronologia, ainda a título de datas arredondadas. O Novo Testamento, obviamente, é bem mais fácil por causa do espaço de tempo bem mais curto. Vinda de Cristo, ensinos de Cristo, a morte de Cristo se deu em torno de 30 depois de Cristo. Alguns historiadores, há coisa de 5 anos atrás, conseguiram com precisão apontarem a data exata da morte do Senhor Jesus Cristo. No nosso calendário, Jesus morreu no dia 10 de abril do ano 29 depois de Cristo. Então, esta aqui está a título de arredondamento. A igreja missionária, ela surge por volta do ano 50 depois de Cristo. Qual o fato na Bíblia, você se lembra? Nós já falamos talvez bem rapidinho sobre esse assunto. Qual o fato da Bíblia que marca oficialmente o início da igreja missionária? Alguém se lembra? Se você me der livro, capítulo e versículo, estou seriamente propenso a te dar 75 pontos. Atos 9, não? Não. Chegou perto, pastor Eli. Um pouquinho mais. Joga alguns anos à frente. Há na Bíblia um evento que mostra o início da igreja missionária. Isso precisa ser memorizado e anotado. Importante. Ninguém tem ideia? Que pena. Quando Estevão está sendo apedrejado. Vamos colocar mais 2 décadas à frente. Ok, então deixa eu falar. Colocamos mais 2 décadas à frente. Já não vale mais. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. Como é importante termos esta noção que é bem básica e importante. Atos capítulo 13, versículos 1, 2, 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, a igreja missionária nasce na cidade de Antioquia da Síria. Repito, anote aí, a igreja missionária, ela nasce na cidade de Antioquia da Síria. Que outro fato aconteceu em Antioquia da Síria que também marcou a história da igreja? Esse é o segundo fato, que marcou como o início da igreja missionária. Mas tem um outro fato que veio praticamente próximo da fundação ou do início da igreja missionária em Antioquia da Síria. Alguém se lembra? Exato. Não deixa o pastor Maurício sozinho, ele já está ficando triste, ele está olhando para os lados, para a esquerda, para a direita, aonde pela primeira vez os seguidores de Cristo foram chamados de cristãos. Anote aí, isso é importante, são 2 fatos que marcaram a história da igreja em Antioquia da Síria. Ou seja, em Antioquia da Síria, os seguidores do Senhor Jesus são chamados pela primeira vez de cristãos. E em Antioquia da Síria funda-se a base da primeira igreja missionária. As datas que estão ali no final, claro, tem a interrogação pelo fato que não temos com precisão, por isso que elas são colocadas ali, a interrogação. Vamos entender um pouquinho a cronologia dos fatos bíblicos do Antigo Testamento. Essa cronologia eu já não coloco datas, mas eu coloco fatos. Então, vamos trabalhar com fatos e vamos dividir em etapas. Primeira etapa, da criação ao dilúvio.
pré-existência de Cristo, criação, Satanás expulso do céu, 6 dias da criação, Jardim do Éden, queda de Adão e Eva, expulsão do Éden, Caim mata Abel, nascimento de Noé, o dilúvio. Então, primeira etapa de fatos, que fica mais fácil, né, do que você pegar todo o Antigo Testamento e discriminar os acontecimentos. Então, minha sugestão é você separar em fatos, primeiro em etapas, aliás. Primeira etapa, criação, dilúvio. Aí você vai da pré-existência de Cristo até o dilúvio. Aí passamos para a segunda etapa, do dilúvio aos patriarcas. Torre de Babel, nascimento de Abrão ou Abraão, Jó, Abrão torna-se Abraão, nascimento de Isaac, Jacó e José. Alguém pode me dizer a diferença dos significados dos nomes Abrão e Abraão? Abrão, quem sabe o nome, o significado? Ai, 75 pontos. Abrão, que é o primeiro, em ordem. Abrão, significado de Abrão. Eu não posso dar pela metade. Você pode acertar o Abraão, mas eu quero os dois juntos. Ninguém consegue se lembrar. Abraão, quem se lembra? Pai de multidões. Multidões. Anote aí. Mas eu não vou dar a metade. E Abrão? Interessante, né? A gente aprende rapidinho a guardar Abraão, pai das multidões, ou pai das nações. Mas o correto seria pai das multidões. E Abrão? Pouca gente consegue memorizar. Anote aí. Pai das alturas. Pai das alturas. Já não vale o ponto. Mas vamos lá. Isaac. Eu sei que você se lembrou o significado de Isaac. Riso. Jacó. Quem se lembra? Jacó. Tá difícil, gente. Se a gente fizesse uma provinha hoje, o negócio fica bem apertado. Suplantador ou literalmente calcanhar. E José. Ô papai do céu. Todo mundo quer se chamar José. Na hora não se lembra o significado. Vem do hebraico Yosef. Não se lembram? Anote aí. O que acrescenta, ou Deus acrescenta. Acréscimo. José quer dizer acréscimo. É interessante, porque os nomes bíblicos, eles retratam uma realidade espiritual na vida dos seus personagens. Vamos lá. Outra etapa. Dos patriarcas ao êxodo. José vendido como escravo no Egito, fome e ida dos hebreus para o Egito, população de hebreus cresce, a escravidão e opressão do povo. Essa é mais uma etapa que facilita, né, você visualizar os fatos bíblicos. Depois, êxodo para Canaã, as pragas contra o Egito, os hebreus são libertos e depois perseguidos, atravessando o Mar Vermelho, recebendo os 10 mandamentos, Israel vagueia pelo deserto por 40 anos. Só por curiosidade minha, qual é a primeira praga que se abate no Egito? A primeira. O Nilo se converte em sangue, ou tudo que é água no Egito fica coberto. A nossa irmã Abra está ligada, tá? Está com a tomada em 2 fusíveis, tá? Primeira foi a praga de sangue. Não apenas o Nilo, mas todas as fontes de água foram feridas em sangue. E a última praga? Morte dos primogênitos. Calma, vamos chegar lá. Agora preste atenção. Essa pergunta está valendo a isenção da prova. Qual o significado exato de Deus, o Eterno de Israel, ter lançado sobre o Egito 10 pragas? Tem uma razão. Afronta os 10 deuses de Israel. A saber, Reformule a sua resposta. desafiando as 10 entidades encontradas no Egito. Hermano Damián, Presento, es con mucho gusto y placer que tengo que decir que usted es el primero.
sem toda a prueba de bibliología. Ele é o primeiro isento, eu vou isentar 3. Não, eu vou fazer. Tem certeza? Não, faço. Ok. Jesus se humilhou, eu não nada com você. Anote aí. Quando Deus lança as 10 pragas sobre o Egito, Ele está confrontando as 10 principais entidades do Egito, os 10 principais deuses. Quantos deuses havia no Egito? 1567 aproximadamente. Nada comparado aos 33 milhões que há na Índia. Na Índia são 33 milhões. A barata é um deus, a pulga é um deus, o rato é um deus, o carrapato é um deus, o pó da terra é um deus. Mas no Egito foram 1567. O Nilo era o principal de todos. E Osíris, né, o deus menino que aponta para a praga dos primogênitos. Então, hermano Damião, perfeito, mas ele vai fazer a prova, é um direito que a ele cabe. Anotaram? Isso é interessante. Pouca gente conhece esse pano de fundo, que é importante para o leitor e o estudante da Sagrada Escritura. Outra etapa para você compreender a visão do Antigo Testamento é esta aqui, ó, Canaã ao início do reinado. Conquista a divisão de Canaã, Israel torna-se uma nação, nascimento de Sansão, importante. Muitos pregadores criam polêmica sobre quando exatamente Israel se torna uma nação. Aqui, ó, entre 1200 e 1700 antes de Cristo. Na verdade, Israel se torna nação quando ele toma posse da terra prometida, quando ele já está estabelecido em Canaã e quando as terras são repartidas entre as tribos. Anotou? Aí, a partir deste evento, que se deu a partir de 1200 a.C., que Israel se torna uma nação e ela se consolida, não é, dentro já do tempo dos juízes, em 750 a.C. Aí temos o nascimento de Sansão e Saul torna-se o primeiro rei do Israel unido, de acordo com 1 Samuel 9. Aí temos o reinado de Davi. É a outra etapa para você ter a visão do Antigo Testamento. Davi mata Golias, Davi torna-se rei, Davi combate Seba, a rebelião de Absalão, Davi prepara os materiais para o templo. Ele não constrói o templo, porque diz a Escritura que Deus o considerou um homem muito sanguinário, então ele não teria condições de construir o templo, senão seu filho Salomão. Aí temos o reinado de Salomão. Salomão torna-se rei, Salomão pede a Deus sabedoria, entra a construção do primeiro templo e o declínio do governo de Salomão. Aí temos a divisão do reino de Salomão até a queda de Israel, que é uma outra etapa importante, que vai de 945 a 721 a.C. Depois a queda de Israel e a queda de Judá, tá? Porque as nações já divididas, elas sofreram várias profecias por causa da idolatria cometida em ambos os reinos, né? O primeiro reino que caiu foi de Israel em 722 a.C., e o segundo foi de Judá, finalmente em 586 a.C. Depois entra o período intertestamentário, que é o silêncio profético, onde não se produziu nenhuma obra inspirada pelo Espírito Santo, entre os anos 400 a.C. e 5 depois de Cristo, quando a Grécia torna-se a potência mundial, que vai de 333 ao ano 63 a.C. Roma torna-se potência mundial quando o general romano Pompeu entra na Palestina e toma posse dos territórios gregos, e aí Roma cresce como uma potência mundial até 476 depois de Cristo, quando os bárbaros invadem Roma, destruindo-a. Deus não fala por cerca de 400 anos, que é exatamente dentro do período intertestamentário. Aí temos a questão dos livros apócrifos. Significa escondidos ou duvidosos, livros não bíblicos aceitos por alguns, como a Igreja Católica Romana, mas rejeitados por outros por não serem inspirados e por terem muitos erros, o que prova serem da autoria humana e não divina. E aí chegamos ao ponto que queríamos chegar.
Temos aqui o quadro cânon, que é mais ou menos parecido com o que está aqui. Cânon vem de duas palavras do grego, cana ou canon, e uma do hebraico, kener, literalmente vara de medir. Quando afirmamos este livro é um livro canônico, estou querendo dizer que ele é autorizado, legítimo, autenticado e inspirado, tá? Então sempre quando você ouvir a expressão canônico, não tem nada a ver com o Papa e muito menos com a máquina de fotografia Canon. Canônico no sentido teológico fala de autorizado, legítimo, autenticado e inspirado. A canonicidade das Escrituras vai de Gênesis ao Apocalipse. Gênesis é o primeiro livro do cânon e Apocalipse é o último, 66º. Então, para nós entendermos melhor a palavra cânon, quer dizer regra, lista autêntica dos livros considerados inspirados. A expressão epístolas fala de cartas. A expressão evangelho fala de caminho e boas novas. A expressão paráfrase fala de tradução livre ou solta, onde o objetivo é traduzir a ideia e não as palavras. Vamos aqui avançar para a gente entrar aqui, ó, a canonicidade da Bíblia. Vamos então agora para a apostila, e aí eu vou desenvolver praticamente quase toda a aula de hoje. Eu vou trabalhar em cima desta temática. Em 10 minutos, vamos entrar no nosso intervalo. Cânon. A terminologia cânon literalmente vem de cana. Tratava-se de uma planta oriunda do pântano, podendo ser o junco, ou outra planta que o seu caule é uma cana, como os bambus ou as canas do Brasil, Jó 40, 21, Isaías 19, 6. Que dentre muitas utilidades, o pessoal da antiguidade selecionava as canas mais alinhadas, com seus gomos distribuídos, mas igualmente para medir. Era o metro, ou a fita métrica, ou a trena da época. Assim nos orienta a leitura de Ezequiel 40, versos 5 e 7, e Ezequiel 42, do 16 a 19. Ainda na antiguidade havia um ditado que se referia a tudo: confirmado, atestado ou aprovado. Eles chamavam tudo que fosse confirmado, atestado e aprovado de canonizado, que quer dizer medido. Então os intelectuais na área religiosa no mundo atual chamavam as coisas confirmadas, atestadas e aprovadas de canonizadas. A Igreja Católica Apostólica Romana roubou o direito deste termo teológico. Então, quando se diz o Papa canonizou fulano a ser um santo ou uma santa, isso é uma falcatrua, isso é um erro até mesmo gramatical e de aplicação teológica, porque biblicamente canonizado é o que estamos aqui colocando, né? Confirmado, testado e aprovado. Nada que ver no que diz respeito a fazer com que seres humanos se tornem objeto de adoração. Conheçam frases relativas. Canon, med, significa prova, teste. Canônico, medivel, diz respeito a provável, medível, respeito a provável e testável. Canonizar quer dizer medir, né? Constitui aprovar, testar. Canonizado, medido, denota provado, testado. Outro termo que a Igreja Católica rouba da Bíblia é o termo Eucaristia. Quem já ouviu falar desta palavra, Eucaristia? Dentro da liturgia católico-romana, a Eucaristia é aquela missa aonde se apresenta a hóstia e o vinho. Concordam comigo? Quem já foi católico? Isso é a Eucaristia. Mas a palavra Eucaristia, ela vem do grego, ela é roubada do sentido verdadeiro da Escritura. Qual o sentido da palavra Eucaristia? Está lá em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Vem do termo grego Eucharistanos, que quer dizer ação de graças. Então, Eucaristia, no sentido bíblico, quer dizer ação de graças ou a instituição da ceia do Senhor. Mas a Igreja Católica roubou esse termo para confirmar, não é? Um dos seus pontos litúrgicos
mais importantes. Vamos lá. Obras de Esdras e a canonização do Antigo Testamento. Eu vou dar um pulinho nesta parte, porque é só para você entender que durante vários e vários anos, o livro de Esdras e Neemias foram muito polêmicos na confirmação se eles eram ou não canônicos. Então, ao longo dos séculos, né, e segundo a nota da Bíblia de Estudo Pentecostal, se descobriu que definitivamente, depois de muita polêmica e de muito debate, o livro de Esdras, juntamente com o de Neemias, eles de fato eram canônicos. Aí você entra na página seguinte, que é uma história condensada para você entender quem escreveu o livro, quando escreveu o livro, para quem escreveu o livro, tá? Aí nós chegamos no cânon sagrado, 6.5. Os livros que passavam nestes 3 testes, ou seja, quem escreveu o livro, quando e para quem, eram chamados de livros canônicos, ia fazer parte do volume único, o Antigo Testamento. Missão atribuída a Esdras por volta do ano 400 a.C. Essa teoria é aceita pela grande parte dos estudiosos da Bíblia. Esta menção nós extraímos, né, daquele importante comentário bíblico, né, Norman Chaplin, né, do ano de 2011, página 488. Vamos entender um pouquinho melhor sobre a canonicidade da Bíblia. Várias perguntas comuns são feitas com respeito se é ou não autêntico. Que livros fazem parte da Bíblia? Como foi que a Bíblia veio a ser composta de 66 livros? Alguns livros foram retirados da Bíblia porque as Bíblias católicas possuem mais livros que as Bíblias protestantes. Com certeza você já deve ter feito pelo menos uma ou duas destas perguntas aqui apresentadas. Como os livros foram reconhecidos e aceitos? Interessante isso aqui. Cânon, como já falamos, é a palavra que tem sua raiz na palavra cana, junco, do hebraico kené ou gené, e grego canon. O junco era usado como vara para medir e passou a significar padrão, regra, norma. Padrão fala de regra de fé e ação investida de autoridade divina. Como os livros foram reconhecidos e aceitos? Interessante isso aqui. Significado literal e figurado. Significado literal: vara é um instrumento de medir. Significado figurado: regra ou critérios que comprovam a autenticidade e inspiração dos livros bíblicos. Lista dos escritos sagrados: sinônimo das escrituras. Outros significados: credo formulado, a doutrina da igreja em geral, regras eclesiásticas, lista ou série de procedimentos. Pois então, chegamos à conclusão que canônico é o que está de acordo com o cânon, ou seja, com os 66 livros da Bíblia, chamada hebraica, e da Bíblia evangélica. E é o mesmo que dizer inspirado por Deus. Então, qual seria o significado mais rápido e prático de canônico? Vamos lá. O significado mais rápido e prático de canônico: inspirado por Deus. Tá? Tem esses significados aqui, mas o mais rápido, o mais prático que vai ajudar a memorizar é inspirado por Deus. Provas da canonicidade. Nós estamos aqui adiantando no slide, porque aqui na apostila vai tomar um pouquinho de tempo, e o objetivo não é tomar tanto tempo lendo, mas apenas ressaltando os pontos mais importantes. Quem tem autoridade para dizer se o texto é canônico ou não? Pergunta interessante. Não é a igreja, qualquer outro mecanismo, quem diz se a escritura é ou não canônica. O próprio livro demonstra isso. Temos aqui um exemplo: o Pentateuco. Os primeiros 5 livros da Bíblia servem de critério na aceitação de todos os outros livros da Bíblia. Tudo que você vai encontrar dentro do Pentateuco, a temática, os assuntos, os ensinamentos, eles são repetidos dentro de
todos os demais livros da Sagrada Escritura. Não sei se alguém já conseguiu observar isso, mas é impressionante. Quando você tem uma visão profunda dos 5 livros de Moisés, da Torá, do Pentateuco, você vai descobrir que a temática ou os assuntos se repetem ao longo dos demais livros. Aí você descobre, uau, o Pentateuco é definitivamente canônico. Sim, verificava-se a autoridade do autor do livro, se era profeta, sacerdote ou líder. Que autoridade tinha? Olha os critérios. Quanto ao Novo Testamento, deveria ter sido escrito ou influenciado por um dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Uau! O livro em questão precisava ter alguma característica que o destacasse como inspirado e autorizado por Deus. Ao lê-lo, deveria demonstrar diferença em relação a qualquer outro livro por conter a revelação de Deus. Então, os testes de verificação para dizer este livro é ou não canônico, eram testes bem curiosos e bem, vamos dizer, estritos. Ou seja, muitos ficaram no meio do caminho, como Esdras e Neemias, e foram reconhecidos como canônicos praticamente 6, 7 séculos depois, que quase todo o Antigo Testamento já estava reconhecido como canônico. Revela a autoridade, veio da parte de Deus. Esse livro veio como autêntico, assim diz o Senhor. Olha que interessante, a marca, uma das marcas da autoridade, se o livro é ou não canônico, ele apresenta-se como assim diz o Senhor, basicamente nos livros proféticos. E falando em profético, é profético? Foi escrito por um homem de Deus que apresenta o futuro? É autêntico? Os pais da igreja tinham a prática em caso de dúvida? Jogue fora. Isso acentua a validade do discernimento que tinham sobre os livros canônicos. É dinâmico? Veio acompanhado do poder divino de transformação de vidas. Por isso que você lê o livro de Tobit e você não sente nada. Não é gerado nenhuma transformação na vida daqueles que o leem, porque é um livro que traz muitos contos, historinhas da carochinha, dragões, orações aos mortos, e você, uau, esse livro aqui não pode, jamais teria características de canônico. Pedro reconheceu as cartas de Paulo como escrituras em pé de igualdade com as escrituras do Antigo Testamento, segundo de Pedro 3,16. E o que as igrejas diziam a respeito desse livro? O veredito das igrejas era de suma importância. Na verdade, houve grande unanimidade na maioria dos livros por parte da igreja primitiva. Como os livros foram reconhecidos e aceitos? Vamos fechar antes do nosso cafezinho. Muitos livros, antes de serem finalmente reconhecidos como canônicos, foram duramente debatidos. Entre eles, aqui estamos já falando do Novo Testamento, as epístolas de Pedro, João e Judas, Hebreus e Apocalipse. Tudo isto tão somente revela o cuidado da igreja e também a responsabilidade que envolvia a canonização. Perguntinha: quem foi o autor da carta aos Hebreus? Alguém tem ideia? Vou repetir a pergunta. Quem foi o autor da carta aos Hebreus? Desconhecido. Muito boa resposta. Mas, estudando profundamente a bibliologia, há 2 candidatos muito fortes que poderiam apontar a sua autoria. Alguém se lembra ou sabe quem são esses 2 candidatos? Paulo? Não. Apolo é um deles. Nosso irmão está chegando lá, ele vai abraçar, dá a bênção dele. E o outro? Não, ele está perseguindo. A Bíblia diz, né, que não precisaríamos correr atrás da bênção. A bênção vai correr atrás da gente, então a bênção está correndo atrás do nosso irmão. E o outro? Alguém tem ideia? Barnabé. Agora deixa eu dar uma dica interessantíssima, e você pode descobrir isso online.
Durante muitos anos, mais de 200 anos, as Bíblias King James Version, KJV ou KJV, até hoje, você abre a King James Version, alguém tem essa Bíblia em casa, dê uma olhadinha lá na Epístola aos Hebreus. The Epistle of St. Paul, according to the Hebrews. A Epístola de São Paulo aos Hebreus. Olha que coisa interessante. Durante mais de 250 anos se cria fielmente que Paulo houvesse sido seu autor, mas não é. Uma vez que se estuda profundamente esta matéria, bibliologia, é impossível que Paulo tivesse sido o autor aos Hebreus, por causa, primeiro, das características internas, e dentre elas a saudação. A saudação de Hebreus não tem nada a ver com as saudações das epístolas paulinas. Segundo, a evidência gramatical da epístola aos Hebreus não encaixa com nenhuma das 3 epístolas. E terceiro, quem escreveu aos Hebreus, preste atenção, essa é uma forma que determina com mais força, era um conhecedor profundo do sacerdócio levítico, e Paulo não era. Muito interessante. Isso a gente vai entender com maior luxo de detalhes quando estudarmos a 4ª matéria, denominada síntese do Novo Testamento. Para fechar por agora, como os livros foram reconhecidos e aceitos? Em 367 Anno Domini, Atanásio, patriarca de Alexandria, publicou uma lista dos 27 livros canônicos idêntica à que possuímos hoje. Esta lista foi aceita pelo Concílio de Hipona, na África, em 393 Anno Domini, ou seja, o tempo de canonização da Bíblia tomou muito, não foi coisa assim rápida. Muitas vezes lemos e pensamos que a Bíblia imediatamente ela foi canonizada ou foi aceita. Depois dos comerciais vamos falar sobre os livros apócrifos, significado da palavra apócrifo, a etimologia, oculto, não canônico, é pseudo-epígrafo, literalmente significa escritos falsos. Os apócrifos não são necessariamente, preste atenção que interessante isso aqui, não são necessariamente escritos falsos, mas sim não canônicos, e também contêm ensinos errados ou hereges. Então nós, depois dos comerciais, vamos falar um pouco dos livros apócrifos, ok? Vamos falar dos livros que não foram aceitos pelos judeus como sagrados, os acréscimos, porque tem acréscimos. Vamos falar sobre os evangelhos apócrifos no Novo Testamento, muito interessante. Os textos gnósticos. Não existe apenas o livro de Atos dos Apóstolos. Olha a listinha aí, ela é enorme, e tem um monte de epístolas apócrifas e vários apocalipses. Meu Deus, vocês acreditem ou não. E aqui os livros desaparecidos citados no Antigo Testamento. Isso aqui é uma curiosidade que pouca gente presta atenção. O Antigo Testamento tem uma listinha enorme de livros, porém eles foram desaparecidos. Qual a razão? Deus não nos deixa revelados. O Novo Testamento também. E aí vamos entrar na questão da tradução das Escrituras Sagradas, tá? Vamos falar então, depois dos comerciais, um pouquinho sobre os livros apócrifos. Dúvidas? Perguntas? Por favor, manifeste-se agora. Nenhuma pergunta? Alguma dúvida? Abordagem? Colocação? Nada? O cafezinho vai motivar vocês a ficarem animados para as perguntas. Vamos então passar a 10 minutinhos para o nosso café. Havendo necessidade, ficamos para 15, mas vamos trabalhar por 10 minutinhos. Meus irmãos, vamos fazer aqui duas menções bem rápidas. Primeiro, eu pedi autorização para fazer essa menção, então eu vou fazer. Pastor Maurício tem ele em mãos, se você pode comprovar in vitro, né, ou ao vivo. Até então eu desconhecia. A Bíblia John Wesley. Alguém já ouviu falar dessa Bíblia? John
Wesley. Está sendo considerada uma das melhores Bíblias na sua tradução. Eu conheço a Bíblia de John Wesley já há uns quase 50 anos, 48 anos. Eu tenho ela em inglês, em espanhol e em francês, mas eu desconhecia que ela tinha agora uma edição em português. Se você tiver interesse em adquirir essa Bíblia, se aproxime do mestre, pastor Maurício, e ele vai te indicar, tá? E ele vai indicar aonde ele adquiriu, mas é considerada uma das melhores traduções conhecidas da Bíblia Sagrada. E agora disponível em língua portuguesa, ou seja, digamos, uma grande conquista, né? A língua portuguesa que sofre muito com qualidade de livros evangélicos, tá bom? Então procura o pastor Maurício, aí ele vai mostrar você como exemplar, e aí você procura descobrir aonde ela é vendida aqui nos Estados Unidos. Inclusive até eu tenho interesse para recomendar alunos que nós temos no online, né, que já me falaram desta Bíblia, mas como eles têm limitação na leitura, tanto no inglês como no espanhol, sempre me questionam: pastor, sabe se ela tem em português? Até então eu desconhecia completamente. Obrigado, pastor, por esta dica que foi muito bem recebida e muito aprazível para o nosso conhecimento. Antes de nós continuarmos sobre os livros apócrifos, vamos corrigir os nossos exercícios, né? Para a coisa não ficar complicada. Vamos dar do exercício 11 ao 26. Se você se lembra, do número 11 ao 26. Número 11 ao 26. Isso, eu vou aguardar que você chegue lá nos exercícios. Peço também a bondade dos irmãos que depois, no finalzinho, passem a ficha de chamada para mim, né? Está aí para você. E não se esqueça de colocar nome em letra de imprensa na primeira coluna, assinatura, e mais uma vez eu preciso do número de telefone, porque tem causado um pouquinho de discrepância alguns números, que não estão batendo, e eu preciso então dos números reconfirmados, né? Até termos lá no futuro, acredito que na próxima matéria já teremos uma lista de chamada um pouco mais definitiva, né? Nunca teremos uma lista definitiva, porque estamos crendo que em cada mês teremos números de alunos entrando, né? Tanto da igreja local como também de outras igrejas. Tá bom? No finalzinho, alguém me faça a gentileza de fazer chegar a lista de chamada. Ela está correndo por aí, né? Eu acredito. Isso, obrigado, já está aqui. Obrigado, pastor. Pastor Edson, para quem não sabe, é o monitor aqui do nosso núcleo. Então, qualquer coisa, grite primeiro a Jesus, depois grite ao pastor Edson, depois ao pastor Maurício, e a mim você grita por último. Então, qualquer problema, você pode gritar nesta ordem. Vamos lá. Número 11. Os 66 livros que compõem a Bíblia demoraram aproximadamente, qual é a correta? Qual é? B de bola, 1.600 anos para serem escritos. Número 12. Todos os 27 livros que compõem o Novo Testamento demoraram, qual letra? C. Menos de um século para serem escritos. Você tem que ler com bastante atenção e aí chegar às suas conclusões, visto que você também já leu na apostila, já leu nos slides e também anotou e se lembrou dos detalhes que ministramos em sala de aula. Número 13. A Bíblia foi escrita por cerca de dado, 40 escritores diferentes. Número 13, letra D. Número 14. A Bíblia foi escrita em lugares distantes de... Letra D, de novo, 3 continentes diferentes. Quais foram esses continentes? Europa, Ásia e África. Américas e Oceania, nem pensar. Número 15. A Bíblia sendo escrita num longo período de tempo e por vários escritores, com a letra A, apresenta uma mensagem única. 16. Razão porque devemos estudar a Bíblia, com a letra D. Todas as alternativas anteriores
estão corretas. Número 17 dos princípios abaixo é o principal no que diz respeito ao estudo da Bíblia. Qual a letra? D de dado. De novo, lê-la conhecendo o seu autor. Número 18. A Bíblia tem, segundo o livro texto, qual a letra? B de bola. 1189 capítulos. De acordo com a tradução que você esteja lendo, ela varia, tá? A base são 1173 versículos. Outros livros trazem, pela tradução, uma variação que vai mais ou menos de 15 a 20 a mais ou menos. Número 19. Literalmente a palavra inspiração significa sopro de Deus. É o termo grego theopneustos, soprado de dentro para fora. Número 20. Teologicamente falando, a inspiração bíblica, com a letra C de casa, é a ação sobrenatural do Espírito Santo sobre os escritores bíblicos. Número 21. A teoria da inspiração da Bíblia afirma que as palavras da Bíblia foram literalmente ditadas por Deus. Qual a letra? Tem certeza? Analisa aí comigo. Eu vou repetir. A teoria da inspiração da Bíblia que afirma que as palavras da Bíblia foram literalmente ditadas por Deus. Qual a letra? É a letra A mesmo. Ok. Queria ver que tinha a teoria da inspiração plenária e verbal da Bíblia. Então, 21, letra A. 22 é uma das leis de interpretação bíblica mais universalmente aceita pelos estudiosos da Bíblia. Qual a letra? A, lei do contexto. 23, ele é o fiel intérprete das Sagradas Escrituras. 23, com a letra A, o Espírito Santo. 24, é importante para o crente não apenas ler a Bíblia, mas também, com a letra C de casa, estudá-la com oração e meditação. 25, que significa a inerrância bíblica, com a letra B de bola, significa que a Bíblia não contém erros em seu conteúdo. 26, em 1978 vários eruditos se reuniram e elaboraram um documento em favor da inerrância bíblica que ficou conhecido como letra C, Declaração de Chicago. Para quem perdeu o carreto, o bonde, repetindo da número 11 a 26. 11, B de bola. 12, C de casa. 13, D de dado. 14, D de dado. 15, A de Antônio. 16, D de dado. 17, D de Deus. 18, B de Bolívia. 19, A de Antônio. 20, C de casa. 21, A de Antônio. 22, A de Antônio. 23, de novo, A de Antônio. 24, C de casa. 25, B de bola. 26, C de casa. 27, B de bola. 28, C de casa. Opa! 26, paramos aí, C de casa, perfeito. Já colei. Já adiantei um pouquinho. Então, na próxima aula fechamos, da 27 a 40, tá bom? Próxima aula da 27 a 40. Alguém está perdido? Todos se localizaram? Tudo acertadinho? Sim, irmã Damião. Declaração de Chicago, você pode falar um pouco mais sobre isso? Em 1978, um grupo de aproximadamente 9, 10 denominações se reuniram para declararem que a Bíblia definitivamente é um livro inerrante, ou seja, ainda que encontramos, como já temos demonstrado, erros de copistas não são erros de ensino ou de conteúdo doutrinário, certo?
porque começou a serem geradas muitas polêmicas dentro das traduções da Bíblia. Vamos falar hoje um pouquinho sobre a questão das traduções. Então, com o passar dos anos, o número de traduções que foram detectadas com erros de copista ultrapassaram a mais de 45, 50, e estava criando muitas polêmicas nos institutos teológicos da época, nos seminários bíblicos. Então, esse grupo, entre 9 e 10 denominações, acharam por bem terem um concílio e fazerem uma declaração para deixar bem claro: todos os erros que estão sendo detectados nas traduções não são erros voluntários, não são erros premeditados, mas são erros, né, de copistas. Deixamos então isso bem claro e declaramos então que a Bíblia definitivamente é um livro inerrante, ou seja, não contém erros de conteúdo doutrinário, senão erros de cópias de acordo com as traduções pelas quais elas têm sido desenvolvidas. Foi um marco histórico de grande importância, né, para o que hoje nós temos de traduções da Sagrada Escritura. Alguma outra pergunta? Vamos lá então, vamos voltar à apostila e depois vamos voltar um pouquinho sobre os livros apócrifos. Vamos então falar um pouco sobre os livros apócrifos. Na apostila tem uma parte que eu queria desenvolver um pouquinho hoje, né? Na apostila, lá na página de número 9, 6.6. Os irmãos estão observando que eu não tenho condições de desenvolver todo o conteúdo da apostila, porque do contrário, além de ficar bastante cansativo, tá? Não seria produtivo. Então, eu estou selecionando temáticas de grande importância para serem abordadas em sala de aula. Daí recomendamos que os alunos tomem o hábito de leitura, ler não apenas o que está sendo ministrado em sala de aula, mas ler também o conteúdo da apostila, que não é muito longo, não é muito extenso, ok? Ler os slides, que é importante para dar um complemento, e aqueles que puderem pesquisarem também na internet, certo? Eu tenho postado recomendações de livros. Quantos de vocês têm visto lá no grupo? Recomendações de livros, isso. Vou continuar postando, tá? É um sonho meu. Não sei se é do pastor Maurício, acredito que também seja. Não vai ser isso para agora, nem talvez para este ano, mas quem sabe para dentro de 1 ou 1 ano e meio, com a ajuda de Deus, a Strong Tower, o núcleo da Strong Tower, poderia elaborar uma biblioteca de uso dos alunos. Muitas escolas teológicas fazem isso, e por que não poderíamos fazer, né? Uma biblioteca de uso somente dos alunos, ou seja, os alunos que não tiverem condições de comprarem livros ou terem a sua própria biblioteca, quem sabe poderíamos ter aqui algo, quem sabe, 300, 400, ou até mesmo 500 livros. O que vocês acham dessa ideia? É uma ideia que vamos procurar amadurecê-la com o tempo. Repito, não é uma coisa que vai acontecer hoje ou talvez ainda neste ano, mas quem sabe já para metade de 2024 é algo a ser pensado. Nós temos muitos contatos com livreiros em todos os Estados Unidos e poderíamos conseguir, né, para a Strong Tower, com a ajuda de Deus, boas doações, certo? E acredito que isso vai ser algo que vai enriquecer, né, a Academia Bíblica Bereia aqui junto de cada um dos irmãos. Vamos lá. Livros apócrifos. Para Champlin, os livros que não passaram no teste eram chamados de livros apócrifos, mesmo que eles possam ter destino aos filhos de Israel, mas foram escritos por pessoas não autorizadas em uma época intertestamentária, isto é, não havia testamento ou alguém que falasse em nome de Deus. Os livros apócrifos do Antigo Testamento são 7 a saber: Tobit, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque e a Carta de Jeremias, e 1ª e 2ª de Macabeus, mais trechos acrescentados ao livro de Esther e Daniel, os quais foram inseridos na Bíblia Católica Romana, de acordo com o comentário de Champlin, página 625, edição de 2015.
11. Aí temos a composição do Antigo Testamento, né? Essa composição você vai conhecê-la de forma bem detalhada, ou pelo menos um pouquinho mais profunda do que está exposto na apostila, quando estudarmos a terceira matéria, síntese do Antigo Testamento. Se você olhar direitinho na tabela cronológica e das matérias, você vai observar que um bom número de todas as 16 matérias, elas seguem uma sequência temática. A bibliologia vai estar lançando luz sobre a segunda matéria, os evangelhos vai lançar luz sobre a síntese do Antigo Testamento, embora pareça que não tem nada a ver, mas lá no fundo você vai descobrir que tem a ver. Aí você vai conhecer a síntese do Novo Testamento, depois geografia bíblica, soteriologia, doutrina da salvação, ou seja, elas vão trabalhando uma espécie de sequência, confirmando o conteúdo de uma para outra matéria. Vou querer pular essa parte da composição do Antigo Testamento. Já falamos um pouquinho do Pentateuco, né? Essa parte que você está vendo aí fala como foi constituída ou como foi organizada a questão do Pentateuco e também, né, dos livros históricos. Eu vou falar ainda um pouquinho rapidamente sobre os livros históricos, né? Então o Pentateuco eu salto, eu dou um pulinho, certo? E eu quero já trabalhar um pouquinho mais com a questão dos livros apócrifos, que é um pouco mais extenso. Bom, já estávamos falando um pouco do Pentateuco, então não custa nada fazermos esta menção. Pentateuco, já sabemos que são os primeiros 5 livros da Bíblia. Serve de critério na aceitação de todos os outros livros da Bíblia. Quais são os livros que compõem o Pentateuco? Alguém tem de memória? Faltou som na caixa. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Êxodo. Vamos aumentar um pouquinho o som? Tá faltando pilha, gente. Rapaz, vou ter que trazer aquela Duracell grandona para aumentar o volume. Quais são os livros que compõem o Pentateuco? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Êxodo. Graças a Deus, o som na caixa funcionou. Amém. Esses são os livros que compõem o Pentateuco. Se os livros apócrifos não concordam com o Pentateuco, eles não são inspirados. Tenha isso aqui em consideração, ó. Se os livros apócrifos não concordam com o Pentateuco, eles não são inspirados. Nem Cristo, outro critério que deve ser levado em consideração, nem os apóstolos citaram os apócrifos. Se Cristo e os apóstolos não deram nenhuma letra sobre os apócrifos, a massa joga na lata do lixo. Não tem canonicidade, valor canônico. Por que os apócrifos não são inspirados? Número 1, seus ensinos são baseados em histórias fictícias, lendárias e absurdas. 2, ensinam o perdão dos pecados através das orações. 3, ensinam artes mágicas ou de feitiçaria, como método de exorcismo. 4, ensinam que esmolas e boas obras limpam os pecados e salvam a alma. Essas 4 partes aqui, lembra o quê? Lembra que religião? Os católicos romanos e quem mais? Os espíritas. Então o princípio da igreja católica, apostólica romana e dos espíritas estão aqui, ó. E tudo dentro da inspiração dos livros apócrifos. Também eles ensinam, ó, oração pelos mortos. Ensinam a existência de um lugar chamado purgatório. E ensinam atitudes anticristãs, como vingança, crueldade e egoísmo. Se você nunca leu os livros apócrifos, é muito interessante, né? Traz atitudes de vingança, traz atitudes de crueldade e também de egoísmo. Estes são os livros que não foram aceitos pelos judeus como sagrados, apócrifos do Antigo Testamento. Os 2 a Macabeus, os 2 de Esdras, porque é só um livro inspirado de Esdras, mas os apócrifos são 2. Oração de Manassés, Baruque, Eclesiástico, Judite e Tobias.
Aí temos os acréscimos. Em 15 minutos estamos terminando a nossa aula, só para você saber. O livro de Esther, tá? Que o livro de Esther tem 10:4 a 16:24. Cântico dos Três Santos, ao livro de Daniel, que acrescenta do 3:29 ao 90. A história de Susana, ao livro de Daniel, capítulo 13. Bel e o dragão, tá? Ao livro de Daniel, capítulo 14. Foram aprovados pela Igreja Romana em 18 de abril de 1546 para combater os protestantes. Então declarou canônicos 11 dos 14 apócrifos que passaram a fazer parte da Bíblia, editadas pela referida denominação. Isso aconteceu exatamente no Concílio de Trento. Os livros apócrifos do Antigo Testamento foram escritos nos 400 anos do período interbíblico, isto entre Malaquias e Mateus, ou entre o Antigo e Novo Testamento, época de ausência total da revelação divina. Este é o principal motivo para excluir-lhes a canonicidade, além do fato de não terem sido mencionados em outros livros reconhecidamente divinos. Outros, agora vamos entrar nos apócrifos do Novo Testamento. Evangelho sobre a infância de Jesus, o proto-evangelho de Tiago, o evangelho da infância de Tomás, o evangelho da infância do pseudo Mateus, história de José o carpinteiro, vida de João Batista, uau! Evangelhos de Pedro, Nicodemos, Atos de Pilares e Bartolomeu, ressurreição de Jesus Cristo. Depois vem os textos gnósticos, aqueles que têm uma certa mistura de filosofia e misticismo. Livro secreto de Tiago, livro de Tomás, o contendor, o diálogo do Salvador, os evangelhos de Judas, o evangelho de Maria Madalena, baseado nesse evangelho que Dan Brown, já ouviu falar de Dan Brown? Escreveu um livro, né, que deu origem a 2 filmes, né, protagonizados por Tom Hanks. Alguém se lembra o nome desses 2 livros? Código da Vinci, Anjos e Demônios. Tudo baseado, né, no Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Filipe, o Evangelho da Verdade, o Apocalipse gnóstico de Pedro, o Evangelho secreto de João. Uau! Aí vem os Atos dos Apóstolos, Atos de André, de Barnabé, de João, dos mártires, de Paulo, de Pedro e André, de Pedro e Paulo, de Filipe, de Tomás. Mas não para por aí não. Tem as epístolas de Clemente, dos Coríntios a Paulo, de Ignácio aos Esmirneus e Austrálios, de Policarpo aos Filipenses, a Sêneca ao jovem, a terceira epístola aos Coríntios. Tem os Apocalipse, se não bastasse, tem mais outros, de Paulo, de Pedro, de pseudo-Metódio, de Tomás, de Estevão, de Tiago, há 2 textos, do pastor de Hermas. Alguém me perguntou esses dias, pastor, só tem todos esses livros apócrifos? Todos, porque eu tive necessidade de conhecê-los um a um, para ter propriedade, claro, para debater com um católico romano. E é difícil você convencer um católico romano que estes livros são apócrifos, ou seja, não inspirados. Agora temos o mais curioso, livros desaparecidos citados no Antigo Testamento. E o mais interessante, para não dizer engraçado, eles são completamente mencionados dentro da Bíblia. Como Números 21:14 fala dos livros das guerras do Senhor. 2 Samuel 1:18 fala do livro do justo, Josué 10:13 também. Reis 11:41 fala da história de Salomão. 1 de Crônicas 27:24 fala a história do rei Davi. 1 de Crônicas 29:29 das crônicas de Natã e Gade. 2 de Crônicas 9:29, 12:15, 26:22 a história de Natã, profecia de Afas e visões de Ido. 2 de Crônicas 33:19 fala do livro de Osai, e muitos outros citados, especialmente nos livros de crônicas. Bem interessante isso. O Novo Testamento não fica para trás. Uma carta de Paulo aos Coríntios, mencionada em 1 de Coríntios
5 e 9, a carta de Paulo aos Laodicenses, Colossenses 4,16, as palavras de Jesus estão registradas em nenhum livro canônico, Atos capítulo 20, versículo 35. Aqui entramos na tradução, né? Pastor, é tanta tradução, qual é a melhor, qual não é a melhor, qual é a mais deficitária, qual é a mais complicada? Septuaginta, só para você entender, é a tradução do texto hebraico e aramaico para o grego. Vulgata, do grego para o latim. João Ferreira de Almeida foi do hebraico, aramaico e grego para o português. Lembrando que por isso que a nossa Bíblia é um pouco difícil na leitura, baseado no texto de Almeida, porque é o texto do português de Portugal, e lembre-se, do século XVI. O vocábulo Septuaginta, ou LXX, quer dizer em latim 70, e é citado em referências da seguinte maneira: LXX, em algarismos romanos. Essa tradução foi feita na ilha de Faros, no porto de Alexandria, por 72 sábios judeus, sendo 6 de cada tribo, por volta de 285 a.C. O trabalho possivelmente fora realizado em 72 dias, ou alguns afirmam em 39 anos. Foi traduzido em grego, idioma falado em quase toda parte do mundo da época. A Septuaginta foi um dos meios que Deus usou para preparar os povos e nações para o advento do cristianismo. Foi a primeira versão completa do Antigo Testamento. Quiser anotar, é interessante. Qual foi a primeira versão completa do Antigo Testamento? Baseada na Septuaginta. Nela os livros foram situados e divididos por assuntos como os temos no dia de hoje, ou seja, lei, história, poesia e profecia. A Vulgata Latina, sendo o grego considerado pela Igreja como a língua do Espírito Santo, o latim assumiu o papel da língua popular imposta pelos soldados nas conquistas romanas, motivo pelo qual a Bíblia Latina recebeu o nome de Vulgata. A versão Almeida foi feita diretamente do grego e do hebraico. Veja só como a nossa Bíblia sofreu. Publicou o Antigo Testamento em 1753. A primeira Bíblia inglesa foi editada por volta de 1320, mas somente o Antigo Testamento chegou até nós em 1753. A Bíblia completa foi publicada pela Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira em 1819. O texto de Almeida, nesta época ainda, não era muito bom. Aí temos algumas traduções dignas de nota. O texto de Almeida foi revisado em 1894 a 1925, ou seja, a ARC, Revista e Corrigida. Em 1951, a Imprensa Bíblica Brasileira, Organização Batista Independente, publicou os primeiros exemplares desta versão. Depois temos a ARA, a versão que eu uso bastante, a Almeida Revista Atualizada. Uma comissão de especialistas brasileiros apresentou recentemente a ARA, feita em 1945 a 1955. Esta atualização da versão de Almeida é uma obra magnífica, apresentando melhor linguagem e melhor tradução. O Novo Testamento foi publicado em 1951 e o Antigo em 1958. A publicação é a da SBB, Sociedade Bíblica do Brasil. A comissão revisora é composta de 30 elementos, os mais abalizados de várias denominações. Fez-se o melhor que se podia. Há uma comissão permanente de revisão acompanhando os progressos da crítica textual. Hoje já temos, a Almeida Revista Atualizada de 2012, que é considerada uma das melhores. Aí temos a versão de Figueiredo, a tradução brasileira, a versão de Roden, a versão de Matos Soares, a Bíblia em português no Brasil. Se você puder dar uma lidinha, nesta parte aqui é interessante, olhando lá para o século XIV, por volta do ano de 1495. Aqui damos uma pequena biografia de João Ferreira de Almeida, para quem nunca leu sobre ele. Aí está nesse slide, na página de número 38. Aí temos as siglas das versões, ARO,
na verdade ARC, ARA, FIG, Soares, Roden, ASB, SP, TB, EB, que é a tradução brasileira de 1917, Septuaginta, Vulgata, Sociedade Bíblica do Brasil. Essas siglas são importantes para você identificar, né, as traduções e também os seus respectivos manuscritos. Explicações necessárias ao manuseio da Bíblia. Sugiro que você também dê uma lidinha, que é importante, vai te ajudar a entender como melhor manusear a Bíblia Sagrada. Já falamos alguma coisa, né, anteriormente, mas valeria a pena você também der uma leitura nesta parte, que é muito interessante. Agora, isso aqui é chamativo. A cronologia bíblica, de um modo geral, ela é incerta, mais certa dentro do Novo Testamento em comparação a um antigo, tá? Isso aqui é somente para você entender, né, a questão da divisão dos capítulos, versículos. Já falamos alguma coisa, tá? Divisão do texto em parágrafos, o que é uma inferência, o que são as abreviaturas. Isso já falamos anteriormente, mas voltamos propositalmente repeti-las, tá? Na próxima aula eu vou trabalhar sobre as contradições na Bíblia. Vamos também trabalhar de forma paralela, falando um pouquinho sobre os livros históricos, tá? Que é importante conhecermos os livros poéticos. Já tivemos uma visão do Novo Testamento, vamos falar de maneira um pouquinho mais resumida, e aí nós vamos trabalhar melhor com a página 15 e a página 16, certo? E, claro, não teremos condição nenhuma de ler todo o conteúdo da apostila, mas nós vamos trabalhar nestas partes mais relevantes. Deixa eu terminar a aula fazendo uma perguntinha. Se eu não fiz, eu vou fazê-la agora, tá? Só a título de curiosidade. Se você, aluno, responder essa pergunta, eu estou aqui disposto para te dar 75 pontos. No Antigo Testamento existe um versículo, preste atenção. Eu tenho certeza que a grande maioria de vocês já leu esse texto. Existe no Antigo Testamento um versículo. É o único versículo no Antigo Testamento que traz um nome de um homem. É um nome masculino, ou seja, um homem. E este nome, ele aparece por 3 vezes. E não se trata de uma repetição ou um erro gráfico, mas se trata da menção de 3 homens completamente diferentes. Como, digamos, fosse um exemplo, né? Se fosse o irmão Fábio Veras, naquela época, um personagem importante do sacerdócio levítico. Então apareceria Fábio, não porque seria uma repetição do nome do irmão Fábio, mas se referindo a 3 Fábios completamente diferentes. Tá vendo? Estão me acompanhando? Qual seria esse texto no Antigo Testamento? Alguém se lembra? O senhor falou semana passada. Deixa quieto com o senhor. O irmão Wilson já está sintonizando. Fala, irmão Wilson, alguém tem ideia qual é esse texto? É o único texto no Antigo Testamento, não existe outro. É uma curiosidade bíblica, mas não deixa de ser algo super interessante, porque poucos passam por esse texto e não levam em consideração. No mesmo texto fala de 3 pessoas diferentes. O mesmo versículo, 3 pessoas diferentes tendo o mesmo nome. Como fosse Elias. Mas não se trata da repetição do nome Elias. Se trata de 3 pessoas com o nome Elias. Totalmente diferentes. Ninguém tem noção? Nunca ninguém leu? Eu tenho certeza que vocês já passaram por esse texto. Só que ele é pequeno e é uma curiosidade que não chama muita atenção, mas é interessante. Abra comigo o livro de Esdras e você vai anotar comigo. E desta feita nós vamos terminar a aula de hoje. Lembrando que o vídeo desta aula já será postado entre amanhã à noite e o sábado. Tá? Livro de Esdras, capítulo de número 8. Esdras, capítulo de número 8. Um aluno, por favor, possa fazer a leitura em voz alta
Esdras 8,16. Esdras capítulo 8, verso 16. Enviei Eliazer, Ariel, Semaia, Eunatã, Jarib, Eunatã, Natã, Zacarias, e Messumão, o chefe, como também a Joaribe e a Eunatã, que eram sábios. Obrigado, meu irmão. Se você leu com atenção o texto, qual é o nome que aí se repete 3 vezes? Eunatã. Eunatã. 3 homens diferentes tendo o mesmo nome. Usa esse texto como pegadinha. Chega lá para o seu irmão, irmãozinho querido do meu coração. Mostra para mim o texto do Antigo Testamento, capítulo e versículo, que apresenta o nome de 3 homens diferentes, porém contendo o mesmo nome. Alguns vão ficar você já sabe. Depois eu vou apresentar no Novo Testamento. No Novo Testamento também tem um bem interessante, muito interessante, tá? E algumas outras curiosidades bíblicas que nós não percebemos à primeira vista, mas já lemos e passamos por elas. Amém? Já são 10h11, já passamos do nosso horário. Alguma pergunta, alguma dúvida dentro do que nós estudamos hoje? Está tudo claro como água de poço? Vocês concordaram? Água de poço não é claro, é barrenta. Pastor, Macabíadas e Macabeus, tem que ter oração dos mortos, mas por que não se fala muito deles? Os Macabeus. O livro dos Macabeus é um livro 100% histórico. 100%, não há nenhuma menção sobre a oração dos mortos. Agora, se o pastor for a Tobite e a Judite, aí é demais. Não tem um versículo no final de Macabeus que... É uma menção bem leve. Aí vocês vão observar que essa menção, ela remonta a Tobite e a Judite, que não é, na verdade, a essência dos livros dos Macabeus, embora o objetivo da escritura dos 2 livros de Macabeus foi relatar uma situação, uma atuação histórica. Porém, pela influência dos apócrifos, que já alguns deles já estavam sendo revelados naquela época, é normal que em algum lado ou do primeiro ou segundo livro de Macabeus trouxesse, né, uma influência de Tobite e Judite. Mas na verdade aquela menção ela é extraída do livro de Judite e Tobite. Algo mais ou menos parecido com o livro de Judas, né? Alô, para terminar, eu creio que poucos de vocês sabem que o livro de Judas tem uma frase que é menção exata de um livro apócrifo, porém permitido por Deus a menção dele num livro canônico. Alguém sabe qual é essa frase? Está lá no livro de Judas. É uma frase que ela é extraída de um livro apócrifo. Aí ficou uma dúvida, peraí, então o livro de Judas, ele é canônico ou não é canônico? Mas houve uma permissão de Deus, não é? Para esclarecer o assunto, ou seja, uma frase tirada de um livro apócrifo, mas com conteúdo canônico, porque aparece na Epístola a Judas. Alguém se lembra dessa frase? Vamos à Epístola a Judas, e você vai notar, isso é fantástico. Causa um pouco de dificuldade. Livro de Judas, ou a Epístola a Judas. Epístola a Judas. Ele é pequenininho, mas é bem interessante. Epístola a Judas, verso 14. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades. Essa frase originalmente ela é extraída do livro apócrifo de Enoque. Mas está aqui dentro da Epístola de Judas? O que é isso? Uma permissão. Foi um debate duro ao longo de mais de 500 anos,
mas aí chegaram à conclusão: em se tratar de uma frase, não invalida a epístola de Judas, fazendo-a não canônica. Compreende? Porque um dos critérios de um livro canônico é que a canonicidade seja detectada em mais de 85% do texto apresentado. Como são 25 versículos, né, e se trata de uma única frase, e ela não foge ao encaixe doutrinário, porque está se referindo exatamente àquilo que Enoque, né, viu, que ele viu na verdade o arrebatamento da igreja, e viu a igreja voltando em glória para dar o início ao governo de 1000 anos com Cristo, quando ele colocasse os seus pés no Monte das Oliveiras. Compreenderam essa parte? Isso é muito curioso, e pouca gente lê, não entende isso, mas essa frase, ela veio de um livro apócrifo, porém houve uma permissão de Deus em revelar um fato bíblico genuinamente doutrinário. Amém? Coloquemos-nos de pé então, agradecendo ao Senhor. Deus nos falou nesta noite, Deus nos ministrou nesta noite através da sua palavra. Quem foi alvo da ministração da palavra? Deus tocou você, então vamos agradecer, porque Deus continuará falando, continuará nos enriquecendo e continuará nos iluminando nesta jornada. Lembrando que a próxima aula será a quarta e penúltima aula. A quarta e penúltima aula, para que antecipará a última, com um bonito momento de uma provinha de 12 questões. Você vai vir sorrindo na quinta aula, louvando e glorificando a Deus. Vou tirar um 100zão daqueles. Eu acredito que sim, né? Para você não tirar um 100zão, aí é outro assunto. Mas eu estou acreditando que muitos de vocês vão conseguir uma excelente nota. Vamos pedir para o pastor Jurandir, por gentileza. O pastor Jurandir está dando a grata alegria de estar despedindo a aula de hoje com a palavra de oração. Pastor Jurandir, por gentileza. Amado Pai, nós te damos graças, Senhor, nessa noite, por mais um dia de vida, Senhor, e principalmente pelo fato de que teu grande amor e misericórdia nos acompanham e estão conosco. Obrigado, Pai, por esse tempo precioso, Senhor, de aprendizado, de ensino, e que o nosso coração continue sendo aberto e receptivo à tua palavra. Aleluia. Que o teu Santo Espírito trabalhe na nossa vida, nos ensinando e nos formando, e nos conformando, Senhor, de acordo com o teu molde. Faz na nossa vida, Senhor, que bem o Senhor quiser, que nos abençoe, Senhor, que esse conhecimento redunde em glórias para o teu nome hoje e sempre, na pessoa bendita de Jesus. Amém. Tome a mão do seu irmão ao seu lado. Isso. Tome a mão do seu irmão. E nós vamos então proferir o nome, o nosso lema, tá? Nesse dia de hoje, que é o dia 26 de janeiro de 2023. Pronuncie comigo: seriedade, compromisso, disciplina, seriedade, compromisso, disciplina, seriedade, compromisso, disciplina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Deus nos abençoe. Muito obrigado pela vossa atenção. Bom descanso e até a próxima semana. Já dia 2 de fevereiro. Jesus da glória. 2 de fevereiro. Muito obrigado. Deus nos abençoe. Trabalhar amanhã? 100%. Sim, porque eles já estavam fechados na época, né? O Novo Testamento. Exato. Ele 39 tem tudo à disposição. E aqui é um negócio bem interessante. Ele tinha um domínio pleno. Mas o Novo Testamento ele passa isso aos filhos. Exato. E sobretudo
da lei Rapaz, até amanhã. que é duas divisões principais Quê? do Antigo Testamento. Obrigado. Deixa eu só desligar.